Salmo 127, nós iremos ler todo o Salmo. Este que é um dos cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação, né, do profeta Salomão, esse aqui especificamente, o 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar ao Senhor? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, nós precisamos de Ti, somos carentes de ouvirmos a Tua voz. Nós louvamos o Teu nome porque cremos que a Tua palavra, sempre que lida, aberta e exposta, é a boca do Senhor falando conosco. Por isso, Deus, em dias tão difíceis como esses que vivemos, nós rogamos, Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, Deus, por meio da exposição deste texto tão rico, que cantado pelos nossos irmãos há séculos e séculos, ainda hoje, fala tanto aos nossos corações. Que nós possamos compreender, Deus, o Teu cuidado, a Tua edificação, a Tua segurança e o Teu sustento, entendendo que isso vem somente do Senhor. Fala, Deus, ao coração dos meus irmãos, onde quer que esta mensagem esteja chegando nesta hora, e que a nossa atenção se volte cativa à compreensão da Tua palavra, Deus. Que o Senhor traga edificação às nossas vidas por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Há uma antiga canção, irmãos, um antigo corinho desses que a gente canta, quer dizer, esse aqui nem é tão cantado mais, mas ele diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos, nós precisamos descansar mais em Deus. Precisamos descansar mais no Senhor, entendendo que sem Ele nada, absolutamente nada acontece. Sem Ele a chuva não cai, o solo não germina, a árvore não dá o seu fruto. Sem Deus não existe vida, o homem não nasce, não cresce, não se desenvolve. Sem Deus não há sabedoria, não há conhecimento, não há ciência, não existem descobertas, desenvolvimentos tecnológicos. Sem Deus não há vitória, não há prosperidade, não há conquistas, não existem avanços. Sem Deus não há segurança, estabilidade, calmaria ou paz. E sabe o que é interessante? É que tudo, absolutamente tudo, vem dele e depende única e exclusivamente dele. Budistas, ateus, espíritas, católicos, muçulmanos ou crentes, todos dependem dele. Crendo nesta verdade ou não, tudo, absolutamente tudo, vem dele. A verdade é que felizes são aqueles que compreendem e se prostram diante dessa dependência servil a este que é o único Deus. Este salmo, irmãos, que como eu mencionei na oração, nasce como uma canção, né? É triste que com o tempo a gente só ficou com a letra e não com a melodia para que a gente cantasse hoje em dia. Quer dizer, além disso, a gente teria que cantar em hebraico também, né? Mas eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Porque a música tem um papel muito presente, né, na vida da igreja de um modo geral. E boa parte destes salmos, o livro dos Salmos é um livro bastante lido, um dos livros do Antigo Testamento, talvez mais lidos pela cristandade de um modo geral, pelos evangélicos. E os Salmos de romagem mais ainda, né? Este bloco aí que vai do 120 até o 133. E são canções, na verdade, né? Eram músicas que o povo cantava enquanto
e a adorar a Deus no tabernáculo juntos. E este salmo tem muito a falar aos nossos corações, irmãos, em dias tão difíceis. Eu quero falar especificamente aos irmãos, com base neste salmo, que somente Deus pode trazer edificação, segurança e sustento às nossas vidas. Somente Deus pode trazer edificação, segurança e sustento. Vejam, o verso 1, o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Apesar de aparecer a palavra casa aqui, né, o sentido mais apropriado, utilizado aqui, sabemos nós, pelo profeta Salomão, é de que ele estivesse se referindo à construção do templo, a casa de oração, a casa de Deus, a casa onde o povo de Deus se reunia. Essa construção do templo é aqui chamada ele como casa, né? E a gente entende, e aparece algumas vezes, né, a expressão casa de oração na Escritura, sobretudo no Antigo Testamento. É aquele mesmo templo que foi projetado por Davi, mas só executada ou só construída por seu filho Salomão. Nesse contexto, e há um consenso entre os estudiosos em entender que é muito provável que Salomão estivesse em mente o templo quando falou que se o Senhor não edificar esta casa, porque a edificação aqui aponta para a ideia de construção civil mesmo, sabe? A ideia da união desses elementos naturais para que possam subir paredes e estruturas físicas. E o salmista então diz que se não for o Senhor que edificar esta casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor quem levantar essas paredes, quem firmar os alicerces, em vão trabalham aqueles que estão fazendo isso, né? E aqui já está a nossa primeira lição, que é a de que toda edificação deve estar fundamentada em Deus. O salmista pega aqui justamente a ilustração ou a cena de um construtor, de alguém que passa a construir uma estrutura física, subindo paredes, firmando alicerces, distribuindo cômodos. E é muito provável que fazendo isso, ou chefiando isso, né, o salmista deixa claro que se não for o Senhor quem edifique isso, em vão trabalham os que edificam. Vejam, irmãos, é interessante a gente ouvir isso da boca de Salomão, né, que tinha tudo a seu dispor. Todos os materiais, todos os trabalhadores, todos os bons profissionais. Irmão, Salomão tinha tudo para confiar na força do seu braço, nas suas estratégias, no seu poderio civil, de engenharia. Mas ele deixa bem claro que se não for o Senhor quem edifique isso, em vão trabalham os que a edificam. É claro que isso tem uma extensão maior em termos de aplicação a tudo aquilo que nós construímos na nossa vida. E sim, é claro que essa edificação também tem uma abrangência maior para a edificação da nossa casa, do nosso lar, o qual nós lutamos para construir, né? A gente até usa essa expressão, né, da construção do nosso lar, ou a construção da nossa família. E quando a gente fala em construção da nossa família, né, ou do nosso lar, ou do nosso futuro, a gente está meio que falando de tudo, né? De questões emocionais, físicas, espirituais, financeiras, a formação dos filhos. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é toda a estratégia, todo esforço, toda dedicação, de nada vale, se não for o Senhor, o construtor. O construtor, por trás de tudo isso, precisa ser o Senhor. E sempre o é. O triste é que, muitas vezes, quando queremos nos colocar no lugar dele, sofremos. Os prejudicados somos apenas nós. Deus continua sendo Deus, sentado em seu poderoso e sublime trono, reinando sobre tudo e todos. Ele não deixa de ser, ele não é menos Deus, né, irmãos, quando tentamos tomar o lugar dele. Nós não diminuímos o seu controle sobre tudo, mas sofremos. Sofremos as consequências dos nossos pecados e muitas vezes da poderosa mão de Deus, sobretudo a nós, enquanto servos de Deus, para nos ensinar que é Ele que é o construtor. Nós somos apenas vasos, instrumentos, servos. E essa é a primeira grande mensagem cantada aqui nessa primeira parte do Salmo que Salomão
deixa claro nesta canção, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você vai perceber, não só nesse exemplo aqui, da figura de um construtor, mas em todos os outros, que o salmista em nenhum momento despreza a participação e o trabalho do homem nisso. O salmista aqui não está desprezando o trabalho desse construtor. Muito pelo contrário, ele está dizendo, olha, trabalhe, a mensagem aqui é essa, mas entenda que a edificação não depende de você, mas única e exclusivamente de Deus. E ele segue, agora usando não a figura de um construtor, mas a figura de um vigilante, ainda aí no verso 1. Em primeiro lugar, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e com isso eu digo que toda edificação deve estar fundamentada em Deus. E em segundo lugar, o salmista deixa claro aqui a ideia de que somente Deus pode nos dar segurança. Somente Deus pode nos dar segurança. E aqui aponta para a ideia mesmo de segurança física, integridade física. O texto diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Salmo 122, lá no verso 3, diz que Jerusalém foi e era uma cidade, né, e nós sabemos também disso, construída como uma cidade compacta. Jerusalém era uma cidade toda murada, né? Toda murada. Os livros de história, irmãos, falam que essa muralha que rodeava Jerusalém era uma fortaleza gigantesca. Alguns dizem que a largura, mentaliza um muro, né, uma muralha, e diz que a largura deste muro era suficiente para passar 2 carruagens andando uma ao lado da outra, fazendo meio que uma patrulha sobre toda a cidade. Então imagine a muralha, né? Além disso, havia 24 horas de vigilância, de soldados muito bem armados, com arqueiros, com uma precisão de mira fenomenal, gente treinada e exércitos em pontos estratégicos dessa muralha, cuidando, patrulhando e vigiando esta cidade. Salomão tinha tudo isso ao seu dispor, irmãos. Você entende que quem está dizendo isso aqui não é alguém de baixo, mas é alguém de cima? É alguém que tinha exércitos e um poder bélico gigantesco ao seu dispor e em sua mão. E é esse mesmo homem que diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, isso aí não vale de nada. De nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem um salmo que eu gosto bastante, que acho que representa bastante isso, né? O Salmo 20, lá no verso 7, o salmista diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Interessante, né? Porque a inserção de cavalos e carruagens na guerra, irmãos, foi um marco na história das guerras. Porque você imagina exércitos lutando homem a homem, né, no mesmo nível, e agora parte desse exército está montado em cavalos numa altura muito maior, numa posição privilegiada. Exércitos que tinham cavalos e carroças, né, irmãos? A gente chama popularmente de carroças, mas carruagens, ganhavam fácil, até em número menor. E aqui o salmista se usa dessa ilustração para dizer assim, olha, uns confiam em carros e cavalos. E é bem provável que ele não dispusesse disso aqui. Ele diz, olha, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Aqui é justamente deixando claro a ideia de que a força e a certeza da vitória não está nessas coisas, mas em Deus, única e exclusivamente em Deus. E quando se trata de segurança, irmãos, a verdade é que por mais que estejamos cercados de tecnologias, guardas armados, equipamentos de segurança, e nós estamos sujeitos a falhas, né? Estamos sujeitos à entrada do salteador, né? Do ladrão que passa horas, meses, anos planejando um modo de burlar a segurança que nós compramos, né? Que nós adquirimos. Veja, irmãos, entre os dias 6 e 7 de agosto
de 2005, lá em Fortaleza, no estado do Ceará, aconteceu o maior, até então, né? O maior assalto ao banco do mundo. La Casa de Papel não era nada perto do que os indivíduos fizeram lá no Ceará. Durante meses e meses planejaram, cavaram um túnel, um negócio de cinema que até virou filme, né? Pra vocês terem uma noção, até hoje não se sabe ao certo quanto foi roubado de lá. As autoridades calcularam, com base no peso, foram 3,5 toneladas de cédulas, aproximadamente aí 164 milhões do Banco Central. Você consegue entender um negócio desse? Talvez um dos lugares mais seguros do Brasil, quiçá do mundo. Entraram. Do bom e velho jeito tradicional, cavando um buraco. Cavando um buraco. Ah, irmãos, isso é essa palavra de Salomão se cumprindo quando a gente ouve uma história como essa, sabe? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Volto a afirmar. Isso quer dizer que a gente vai deixar a porta aberta? Derruba o muro, né? Tira o cadeado, porque o Senhor está aí guardando. Tem um anjo na porta. Não é isso que o texto está dizendo. Nem incentivando. Muito pelo contrário. Há embutido aqui a ideia de que guarde, se proteja, cerque, se segure, se assegure. Mas entenda uma coisa. Se o Senhor não guardar, é em vão. É em vão. Em vão vigia a sentinela. E quando a gente olha para a própria história, né, a história das guerras em Israel e das muitas perdas que Jerusalém teve, que o povo de Deus teve, e na própria história, né, nós vemos o quanto a segurança mais pensada é burlada facilmente, irmãos. O mesmo indivíduo que tem a capacidade de gerar algo seguro é o mesmo que tem a capacidade de burlá-la. E aqui o salmista deixa bem claro que somente Deus pode de fato nos dar segurança. Somente Deus pode de fato nos dar segurança. Essa segurança vem somente dele. E ai de nós, se confiarmos na nossa própria segurança. E se o Senhor não estiver de fato guardando a cidade, guardando a nossa casa, guardando o nosso lar, guardando os nossos filhos, os nossos parentes, o nosso país. Somente Deus pode nos dar segurança. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra que Deus é a nossa única fonte de sustento. Em primeiro lugar, eu disse que toda edificação deve estar fundamentada em Deus. Em segundo lugar, eu disse que somente Deus pode nos dar segurança. E em terceiro lugar, esse texto nos mostra que somente Deus é a nossa única fonte de sustento. Eu não disse que Ele é mais uma. Eu não disse que Ele é a principal, né? Como se tendo outras. Ele é a única fonte de sustento. Tudo, absolutamente tudo, vem dEle. Continuando nessa ênfase do salmista em mostrar que tudo vem de Deus, apesar daquilo que fazemos, ele nos comparou com um construtor que constrói uma casa ou um edifício, dizendo que sem Deus não há construção. Ele nos comparou com alguém que necessita de segurança e se guarda e se protege por meio de sentinelas, que sem Deus não há segurança. E aqui ele nos compara ou nos arremete à figura de um trabalhador, dizendo que inútil vos será, acompanhe comigo, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A figura, então, aqui, irmãos, ela é dividida em duas, né? Na primeira parte desse verso 2 aí, nós temos a figura de um indivíduo que trabalha, e trabalha muito, ao ponto de não dormir, ou de dormir muito pouco, de tanto trabalhar. É um indivíduo que vai dormir meia-noite, 1h da manhã, e acorda 4h30, 5 horas para ir trabalhar. Se você
se identificar com alguma coisa do tipo, não é mera coincidência, não. Sobretudo a nós, né, que moramos numa cidade atípica como São Paulo. Mas o problema aqui deste indivíduo utilizado por Salomão não é a correria, o tempo ou o trânsito, mas é alguém que vive correndo atrás de seu sustento na força de seu braço. Então, o que é que ele diz aqui? Veja, na primeira parte do verso 2, o salmista diz que é inútil. Se esse sustento não vier de Deus, será inútil levantar de madrugada e repousar tarde. Ou seja, é um indivíduo que levanta muito cedo, está claro isso aí, e vai dormir muito tarde. Para quê? Para comer o pão que ele ganha penosamente, de modo dificultoso, é difícil. É claro que aqui há nitidamente a consequência do pecado sobre o trabalho, né? A gente vai falar já um pouco mais disso à frente, mas trabalho não é resultado do pecado, né, irmãos? Não é fruto do pecado. Esse negócio de dizer que antes do pecado não tinha trabalho é conversa de preguiçoso. Já existia trabalho antes do pecado. A primeira coisa que Deus faz assim que cria Adão, antes mesmo de criar a mulher, é dar trabalho a Adão. A gente vê isso lá em Gênesis 2, do verso 18 ao 20, quando Deus diz a ele assim, olha, então você agora vai dar nome. Dê nome a todos os animais, a todos os seres viventes. Se você acha que esse trabalho é fácil, pare para estudar só a quantidade de espécies de passarinho que existe no mundo. Então, foi um negócio trabalhoso, já existia trabalho. Agora, a ideia aqui é que com o pecado, esse trabalho, ganhar o pão se tornou algo penoso, dificultoso, difícil, suado. Agora, pode ser pior ainda. Se você entende que esse sustento depende do seu suor. Já é difícil conseguir o pão com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação. E você sabe bem do que eu estou falando. Mas pode ser pior ainda a sua situação se você achar que o seu sustento, que o seu pão de cada dia depende de você ou do seu trabalho. E depende do quê, pastor? De Deus. Única e exclusivamente. O seu trabalho é apenas um instrumento de Deus. É apenas um meio para Deus lhe dar o sustento. Apenas isso e nada mais. Sabe por quê? Porque Deus lhe abençoa até quando você está dormindo. E o que é que você faz para receber essa bênção? Nada. Aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. E cuidado os preguiçosos de plantão. Aqui não é um incentivo a você ficar deitado em berço esplêndido esperando a comida cair do céu, tipo maná no deserto. Tem nada a ver com isso aqui. Aqui é apenas uma ilustração bem exagerada do salmista em dizer, olha, quando Deus quer abençoar, Ele abençoa até você dormindo. Ele abençoa, Ele lhe dá. E o que você faz? Qual é o trabalho que você tem com isso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem, irmãos. É a figura de alguém que trabalha, mas que entende que esse sustento vem de Deus. Logo, ele não trabalha desesperadamente, como se o mundo fosse acabar, e como se amanhã não tivesse mais comida, ele fosse morrer de fome, ou perder o emprego, ou entrar num período de recessão, e ele vive correndo atrás disso. A vida gira em torno disso. É interessante como muitos irmãos, quando estão procurando emprego, vivem na igreja. Rapaz, o cara não falta um culto. Está lá de escola dominical, domingo de manhã, domingo à noite, reunião de oração, vigília, semana de oração, ele está lá. Aí ele pede oração, está pedindo oração porque ele quer um emprego. Aí ele consegue um emprego. Aí sabe qual é a primeira coisa que ele faz quando ele consegue um emprego? Some da igreja. Tinha um pastor amigo meu que dizia, rapaz, eu não oro mais para ninguém conseguir emprego. Não oro mais. Porque o indivíduo vem aqui e pede para oração para conseguir emprego. Ele consegue um emprego e some da igreja, abandona o Senhor. Abandona a igreja, abandona a comunhão dos santos. O nosso sustento, irmãos, ele vem de Deus.
e somente Deus. Às vezes algumas pessoas já chegaram para mim, enquanto pastor, para falar do quanto a vida de pastor e da família do pastor é uma vida de fé, assim, né, pastor? De muita fé, de desafio, né? Porque, rapaz, vocês, o sustento vem só de Deus, né? Assim, tipo, depende das ofertas da igreja, dos irmãos, e é um desafio, né? E eu fico pensando, mas e você acha que você é o quê? Mas sabe o que é triste, irmãos? É que a gente acha que o indivíduo que é engenheiro concursado numa multinacional, ou seja lá do que for, ou ele é funcionário público do governo, do Estado, ou seja lá o que for, a gente até utiliza a expressão, né? Ele tem uma vida estável, né? Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, não existe estabilidade sem Deus, não. Não existe estabilidade sem Deus, não existe segurança sem Deus. Não existe sustento sem Deus, não existe manutenção sem Deus. Tudo vem dele. Tudo vem dele. A profissão de cada um, o emprego de cada um e o serviço de cada um é apenas um instrumento pelo qual Deus decidiu sustentar. Ou você nunca ouviu o testemunho de gente que perdeu o emprego e morreu de fome? Deus continuou sustentando. Deus continuou sustentando. Porque ele não depende dessas coisas para nos abençoar, né? É triste, né? Porque a gente tem a tendência de achar que Deus precisa da gente para nos abençoar, né? Como que se a gente pudesse dar uma forcinha ou uma ajuda para Deus, né? Deus não precisa da gente não, irmãos. É o contrário, viu? Somos nós que somos totalmente dependentes dele. E ele não precisa do seu emprego para lhe dar o sustento, não. Ele não precisa da força do seu braço para lhe dar o sustento. Tudo vem dele. E, na verdade, é inútil até viver nessa loucura de levantar de madrugada, repousar à tarde para conseguir penosamente este pão, se você não entender que aos amados dele, ele dá, abençoa enquanto dormem. Simplesmente enquanto dormem. Deus cuida de nós. Em primeiro lugar, ele cuida de nós e faz isso nos dando edificação, nos dando segurança, nos dando o sustento e cuidando e protegendo a cada um de nós. Os versos 3 e 4 diz assim, que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu gosto muito desse texto, é um texto magnífico, é um texto muito utilizado sempre que pastores, palestrantes, aulas de escola dominical falam sobre família. Ele tem sim uma relação com a criação de filhos e a obtenção de filhos, né? Mas primariamente falando, esse texto aponta para uma outra coisa. Apesar de eu ser um grande apologeta de que você tenha filhos, e tenha muitos, eu entendo que não é a mensagem principal desse texto aqui, como muitos acabam utilizando, né, esse texto para dizer que você tem que ter muitos filhos. Porque o contexto aqui é do instrumento pelo qual Deus se utilizará para trazer cuidado e proteção a você. Porque é disso que o texto está falando. O texto está falando de cuidado, de proteção, de amparo de Deus, de livramento, de sustento. E aqui o texto se utiliza dos filhos para mostrar como os filhos, assim como o trabalho é usado para o sustento, assim como o sentinela é usado para a segurança, assim como o trabalhador é usado na construção, os filhos aqui funcionam como um instrumento de cuidado e proteção de Deus para com os pais. Veja, ele começa dizendo, esse texto magnífico que a gente utiliza muito, né, de modo isolado, e não tem problema nenhum utilizar, porque é uma afirmação clara aqui mesmo, dizendo que os filhos são a herança do Senhor. Né? E a gente, claro que há aqui, né, e eu não quero ir por esse viés, senão a gente passaria mais a noite toda aqui falando sobre isso, porque é um tema que eu admiro bastante, mas sim, aqui há uma afirmação direta para mostrar que
Uma das grandes bênçãos de Deus para nós são os nossos filhos. Ele compara aqui com uma herança. E a herança naquele período, talvez até mais que hoje, né? Tem essa conotação boa mesmo, sabe? De riqueza, de prosperidade, de algo que é muito bom, que todo mundo quer. Uma boa herança. E o salmista não diz aqui que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Interessante, né? Que herança e galardão são duas coisas muito boas, né? Uma riqueza que pode ser recebida aqui na terra, olhando para essa riqueza que será recebida nos céus, que a gente não sabe muito bem, porque a própria Escritura não detalha muito o que é esse negócio, né, chamado galardão, mas a gente sabe que é uma espécie de recompensa. E o salmista compara os filhos a isso. E eu só quero abrir um parênteses aqui, como eu disse, apesar desse não ser o nosso tema. Esses dias eu estava vendo um stand-up, um desses vídeos de um desses canais famosos de comédia, e eles estavam fazendo algo muito interessante, tirando toda a pecaminosidade que sempre há, mas ilustrando esse mundo atual nosso das reuniões de videoconferência, né? Uma das personagens, e foi intencional isso, né? Uma das personagens tem uma vida, aparece e aparenta ter, né? Está tendo nesse período de pandemia em casa, uma vida que é um inferno. É um inferno. E tudo que ela mais quer, tudo que ela mais queria naquela hora, sabe o que era? Se livrar dos filhos. E mostra, claro, de modo muito cômico, que ela já estava sem aguentar os filhos, já estava querendo colocar para adoção. E no fundo, a mensagem que passa é o que a gente vê muito nos nossos dias, né? Filhos como um peso, né? Como uma carga, um fardo, né? Misericórdia, irmãos, que nós não sejamos levados por essas artimanhas de Satanás. Porque a palavra diz que filhos... Eu sei que dá trabalho, irmãos. Eu tenho uma de 5 anos e um de 1 ano e meio. Essa noite o meu de 1 ano e meio acordou de 1 em 1 hora. Eu e a esposa não dormimos quase nada. E 6h30 ele estava de pé, junto com a outra de 5 anos. E pula na nossa cama. E às vezes é assim 3, 4, 5 dias seguidos. Então eu sei que dá trabalho. Eu sei que é trabalhoso. Mas não pode ser um peso. Não pode ser um fardo. Porque a Bíblia diz que é herança. E é galardão. É herança e é galardão do Senhor. E é tão bênção, é tão herança e é tão galardão, que o salmista compara como flechas na mão do guerreiro. Eu adoro essa comparação. É uma comparação magnífica. A figura do arqueiro é uma figura que eu admiro muito já, né? É um indivíduo que... irmãos, atirar com um rifle é fácil demais. Você aprende 2 horinhas de curso básico de fuzil, você aprende. Não, fuzil não, mas com revólver sim, você aprende. Agora arco e flecha. Arco e flecha é nível universitário. É tanto que grandes reis, né, irmãos, com seus exércitos, o número de arqueiros é sempre muito menor do que o número de soldados que vai na frente da batalha. É sempre muito menor, porque são indivíduos talentosos, forjados pelo próprio Deus, sabe, com uma precisão e com uma mira que você não entende como é que pode acontecer um negócio daquele. Se existe, dentre as muitas mentiras que existem nesses filmes épicos, uma das verdades são aqueles arqueiros acertando flechas a quilômetros de distância. Salomão pega esse indivíduo e diz assim, olha, sabe o seu filho? É como uma flecha na mão do guerreiro. É como uma flecha na mão do guerreiro. E a última coisa que o guerreiro quer numa guerra, irmão, sabe o que é? É ele colocar a mão aqui atrás do sua aljava e não tem mais flecha. Ele está perdido. E o salmista diz assim, que como flechas na mão do guerreiro, então são os filhos da sua mocidade. E é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por quê? Porque quando pleitear com os inimigos à porta, ele não será envergonhado, mas sairá vitorioso. Aqui a ideia não é outra, isso sim eu sei, entendo que é base bem num contexto próprio, aonde a boa parte dos conflitos não se resolvia como a gente resolve hoje, né? Mete um processo lá em alguém, você nem conhece, nem vê-lo,
no máximo vê lá no dia do julgamento, no tribunal, não é? Se não dá em nada, se você perder, você nem aparece lá, quem trata são os advogados. Nesse tempo não era assim, irmãos. Nesse tempo, os conflitos e as guerras e as intrigas eram resolvidas olho no olho, espada com espada, faca com faca, sabe? Então, a ilustração aqui não é outra senão de inimigos batendo a porta lá para tomar satisfação, para requerer o que é seu, segundo, com base na justiça dele. E aí é o seguinte, se você bate na sua porta, está lá só você e sua esposa, os dois velhinhos lá abrindo a porta, está perdido. Você entra e leva tudo. Agora imagina se quando bate a porta lá, tem 3 homens desse tamanho assim lá dentro. Ou 4, ou 5, nesse período, 6, 7. A ideia aqui é essa. É de que o Senhor traz segurança e estabilidade à família por meio dos filhos, né? Na prática, a gente consegue ver isso aplicado aos nossos dias, né, irmãos? Como é bom envelhecer tendo filhos que possam cuidar de você. Como é triste, irmãos, a vida daqueles que envelhecem e não têm filhos para cuidar de si. Porque se, por um lado, a gente entende que somente pai e mãe faz certas coisas por nós, chega uma hora que o contrário é verdadeiro. Somente filho faz certas coisas pelo pai e pela mãe. E aqui a figura é de ter filhos. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, viu? Eu disse que Deus não depende do sentinela para trazer segurança. Eu disse que Deus não depende do trabalho para trazer o sustento. Eu disse que Deus não depende do construtor para edificar qualquer coisa. E da mesma forma, Deus não depende dos seus filhos para lhe proteger. Porque você pode não tê-los. Por N motivos, que a gente não vai nem entrar nesse assunto aqui. Mas mesmo assim, Deus vai lhe sustentar. Assim como Ele lhe sustenta, lhe protege, lhe guarda e lhe edifica, sem depender de todas as outras coisas. Eu queria concluir trazendo algumas aplicações diretas para nós. A primeira delas é de que nós precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e é nossa responsabilidade fazermos para que o próprio Deus se utilize dessas coisas para nos trazer segurança, edificação, crescimento, proteção. Não podemos ser irresponsáveis nesse processo, irmãos. É por isso que não podemos ser negligentes com a nossa segurança. É por isso que não podemos ser preguiçosos. Precisamos gostar de trabalhar. É por isso que precisamos lutar para edificar uma casa, uma família, a qual possamos trazer estabilidade emocional. Precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para buscar essas coisas, mas sem colocar o coração nelas, sem colocar a vida nelas. Porque tudo, absolutamente tudo, depende de Deus, tudo vem dele. Tudo vem dele. O próprio Cristo, certa ocasião, enfatizou isso, dizendo que sem ele, nada nós poderemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. O que nós mais precisamos é de Cristo, irmãos. Cristo conquistou esta vitória por nós na cruz do Calvário. Cristo conquistou essa ligação, essa religação nossa com Deus por meio da sua morte e da sua ressurreição. E hoje, tudo aquilo que nós precisamos está nele. Basta que coloquemos a nossa força, a nossa confiança nele e somente nele. Em tempos de pandemia e de quarentena como nós vivemos, irmãos, muitas vezes nós podemos ser tentados a colocar algum fio de esperança num retorno, numa volta. Né? Ou numa vacina, ou num remédio, ou num governo, ou num homem. Constantemente somos tentados a colocar o coração nessas coisas e colocamos. Por isso nos decepcionamos tanto. Sabe por que se decepciona tanto nessa vida, irmãos? Porque a gente coloca esperança naquilo que não deveria ser posto esperança lá. Já parou para pensar que decepção tem uma relação direta com
uma esperança frustrada, com uma expectativa frustrada. Tem expectativas em Deus, tem expectativas em Cristo e somente nele. Descansando nele, sabendo que ele é que tem cuidado de nós. E ele certamente continuará fazendo isso. Inclusive, irmãos, independente da nossa fidelidade. Ah, irmãos, como é magnífico isso, né? Porque eu estou dizendo aqui a vocês uma série de coisas que vocês devem fazer. Mas seria muito legalista se eu não deixasse bem claro aqui para vocês que isso é graça. E sendo graça é assim, irmãos, mesmo você não fazendo nada, ou fazendo absolutamente o contrário daquilo que você deveria fazer, Deus age com graça e misericórdia. Ele protege, Ele sustenta, Ele guarda, Ele ampara, Ele segura. E é nisso que nós devemos nos apegar a cada dia, pois as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Isso é a causa de não sermos consumidos.